Gente, essas duas aqui, elas... Porque ontem eu tava contando pra elas. Nossa, eu tava dando treinamento pra equipe de uma cliente nossa. Que pediu, olha, você dá um treinamento pra minha equipe e tal, pra ajudá-las com conteúdo nas redes sociais. E aí eu fui dar esse treinamento e alguém falou que tava usando o ChatGPT. E eu, E aí elas estavam falando, gente, a gente já sabe, e pacotes prontos de arte. E aí essa própria cliente, ela falou, gente, é horrível o pacote pronto né, não vou citar o nome do site aqui que vende, porque fica tudo igual. E aí fica um monte de logo, e aí não tem neurociência, não tem peso visual. E aí eu tava ensinando no treinamento o que é uma boa prática de arte, como que você faz, como é que você não faz, como é que você usa fonte, como é que você não usa fonte, como é que você cria contraste, onde que você coloca o texto na imagem, e que é uma coisa simples de você fazer com ferramentas gratuitas até, né? E ela tava falando isso, essa cliente, ela falou, ai, gente, eu prefiro que vocês façam do jeitinho de vocês na ferramenta gratuita, do que comprar pacote pronto, que vem aquele monte de penduricalho na arte, no design, que parece que, né, vira um carnaval e não informa nada e não funciona, e a mesma coisa pro texto. E aí as meninas, elas estavam falando que elas, só de bater o olho, elas já sabem que texto que foi criado no ChatGPT e que texto que não foi criado. E, de fato, eu já fiz alguns testes também e vem sempre a mesma estrutura de texto. É impressionante, é muito engraçado. Mesmo que você faça sua personalização, é a mesma estrutura, não é nem assunto, não é nem... por exemplo, você faz um chat e você constrói o cérebro do ChatGPT com aquele assunto. Mas não é isso. Explica para quem tá ouvindo o que é construir o cérebro do ChatGPT. Quando a gente constrói um chat, quando você entra no ChatGPT, existem vários chats. Cada chat eu considero como um novo cérebro. Uhum. Quando você começa esse chat, você começa assim. Oi, ChatGPT, a gente tava até fazendo o teste ontem, né? Agora você... com ele. Exato, agora você é uma empresa... Tipo eu falando obrigada pra Alexa. Exatamente. Você começa, agora você é uma empresa de consultoria sobre isso, isso e aquilo, eu quero que você me ajude a ser escrevente sobre esse tema, esse e esse. E ele, tá bom, entendi. Me faça X perguntas sobre essa empresa para ver se você entendeu. Ele vai fazer as perguntas e você vai racionalizar o cérebro dele ali. E ele pode escrever tudo bem englobadinho, bonitinho, vai ficar... vai ser interessante, mas não vai ser 100%. Por quê? Aí que entra a questão do padrão que a gente estava falando, né? O texto do ChatGPT, ele é muito redundante. Então, ele sempre vai ter, normalmente, 4 linhas por parágrafo, blocões... Sempre vai terminar todas as linhas. Que não é o que a gente recomenda, porque a gente sempre... Exatamente. Porque que acontece, gente, pra quem tá ouvindo a gente? A gente não lê mais, até porque se você for estudar neurocientistas, psicólogos e etc., como a gente tem muito estímulo visual hoje, por que as pessoas têm dificuldade de ler? Por que tem tanto caso de TDAH hoje? Porque o estímulo visual pro cérebro, ele é difuso, ele não é linear e focado. Então, cada vez mais a gente tem dificuldade de focar. Por isso que o cérebro humano, cada vez mais, ele escaneia um texto, ele não lê um texto. Então, o texto, ele precisa ser visual, então ele precisa ter frases curtas, ele precisa ser dividido, objetivo, ele precisa estar dividido em parágrafos curtos. Então, o texto também precisa, sua legenda também precisa ser visual, não importa em qual rede social que a gente está falando, tá? Não, com certeza. Só complementando, aí estava falando do texto. E ele é redundante blocão. Tanto na questão das informações, porque, por exemplo, ele começa falando sobre um parágrafo sobre como engajar melhor a sua equipe. Aí ele começa dando os principais pontos. E detalhe, ele vai falando, é importante engajar a sua equipe para que eles sejam produtivos. E ele vai dar um outro sinônimo da palavra... O que eu falei mesmo? Produtivos. Nossa, tá pior Ó, que o eu. branco ficando velha. Então, ele vai dar vários sinônimos da mesma palavra que ele falou no começo. E ele vai dar uma finalização desse parágrafo durante todos os outros parágrafos. E fica muito cansativo e é muito robótico. Não é conversativo, não tem sentimento. Não tem oralidade no Ele texto, não ele tem sentimento. Vários vícios de linguagem. E para quem acha que vai solucionar toda a comunicação, ele comete erros, né? Erros ortográficos. ortográficos. Pior coisa do mundo que tem pra sua Trocar, comunicação, fica feio. Sim, ele erra Usar muito. através em vez de por meio de o tempo todo. Sim.
ele não consegue usar um Aí a pessoa que tá adjetivo. ouvindo fala assim, mas através é um erro? Sim, através é de atravessar. Use por meio de no lugar, por Se favor. não quiser Igual dizer- bem-vindo tem hífen, todo mundo, toda vez quando a gente escreve, fala assim, não, tá errado esse negócio. Sim. Não, gente, tem segundo novo o acordo, né, ortográfico, tem hífen. E um outro vício que ele tem é o pedido que você faz, ele vai repetir ao longo do seu texto inteiro. Então, você fala, cria um texto sobre arquitetura de luxo. Ele vai repetir, a arquitetura de luxo é... tananana. Por isso, na arquitetura de luxo, porque é importante na arquitetura de luxo, vai falar arquitetura de luxo 100 vezes. Então, assim, ele tem vários vícios e se não tiver um ser humano ali por trás... pra Ou fazer seja, curadoria. curadoria. É isso. Pra gente falar com propriedade, né, na Rugido, a gente fez e faz muitos testes. E tem a questão de criar o cérebro. Então, tem uma estratégia que eu aprendi, que eu até compartilhei, que você consegue dar inteligência para o ChatGPT. Então, se você fala assim, cria um texto para minha empresa, ele provavelmente vai dar o mesmo texto para todo mundo que fizer a mesma pergunta. E a gente já fez esse teste. Você fala, cria um texto para minha empresa de comunicação digital. Se eu perguntar e você perguntar, a resposta vai ser igual ou muito parecida. Então, eu já vi pessoas fazendo essa pergunta. ChatGPT repete a resposta? Repete se você fizer a mesma pergunta. Isso acho que poucas pessoas têm certeza disso, né? Mas testando, ele realmente repete. Com o tempo você percebe isso, né? E além disso, outro cuidado é que o ChatGPT, ele não tem informações totalmente verdadeiras. Primeiro porque o banco de dados dele é até setembro de 2021. Então, ele não é totalmente atualizado e também ele inventa algumas informações. Isso é um fato, isso especialistas falam, não sou eu só que tô falando, viu, gente? Mas a gente tem que tomar esse cuidado porque é uma inteligência que ela quer te ajudar. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso também. É aquilo que nós estávamos falando no começo, né? Ela tem que andar junto com a gente, mas não substituir.